tarde, galera, estamos na área, sextando mais uma vez com a bênção de Deus e trazendo tudo do futebol paranaense nos Donos da Bola Paraná. A partir de agora, vocês podem nos acompanhar não só na tela da Band Paraná, mas também no YouTube. É só acessar o YouTube da Band Paraná para acompanhar os Donos da Bola e a toda a nossa programação. Acessem também nossas páginas no Facebook e no Instagram. Interajam conosco, tá certo? Eu quero falar sobre o Campeonato Brasileiro Sub-20. O Atlético ontem jogou contra o Palmeiras, perdeu por 2-1 na Arena Barueri, mas fez um jogo equilibrado, desperdiçou muitas oportunidades e cometeu uma falha fatal que foi no segundo gol e acabou perdendo o jogo por 2-1. Mas foi uma grande apresentação do Atlético, uma grande apresentação do Sub-20 do Atlético, que mesmo com a derrota para o Palmeiras, que hoje tem a melhor base do futebol brasileiro e todo mundo sabe disso, o Furacão permanece na vice-liderança da competição, tá certo? Bom, agora nós vamos falar de Série D, nossos representantes estarão em ação neste final de semana e um deles é o FC Cascavel. E o técnico tcheco fala da mescla, ele optou por ter um elenco mais enxuto para a Série D e mesclando jovens, aproveitando os garotos das categorias de base da Serpente. Vamos ouvi-lo aqui. Eu, quando pedi um elenco enxuto, justamente é para poder trabalhar com eles, entendendo que tem esses jogadores ali e esperar seu tempo, né? Hoje, na nossa vida, tudo é coisa imediata, né? A gente está um imediatismo muito grande em todos os aspectos e o jogador não é diferente. Então tem que esperar um pouquinho esse momento, esperar a oportunidade. Portanto, né, essa história de elenco enxuto, cara, numa competição difícil, rapaz. Mas se ele tem essa convicção, nós temos que respeitar, né? O FC Cascavel que vai jogar fora de casa contra o Monte Azul. O Cianorte vai receber a Inter de Limeira no estádio Albino Turbay. E o Azures vai a Santa Catarina enfrentar o Marcílio Dias. Portanto, os três representantes do futebol paranaense em ação na Série D do Campeonato Brasileiro neste final de semana. Sorte aos nossos representantes. Nós vamos falar de Série C do Campeonato Brasileiro. Nossos representantes têm espaço aqui nos Donos da Bola Paraná. E vamos começar ouvindo o técnico do Londrina, Claudinei Oliveira. Na tela, vai! A minha expectativa era ter 10, 11 pontos aí, ter pelo menos vencido mais 11, né? Mais 2 pontos. Uma das duas vitórias em casa do Maringá esse jogo, acho que não podia ter escapado um dos dois, então a gente deveria estar com 11 pontos. Minha expectativa era essa, projetando, apesar da gente fazer jogo a jogo, a gente tem uma leitura da tabela, né? A gente sabia que o jogo do Maringá ia ser difícil, Tombense ano passado, a gente foi 3-3 aqui, né? No Café, é um jogo enroscado, o Cabral já está lá desde o ano passado também. E vamos esperar agora buscar essa vitória para recuperar esses 2 pontos que a gente deixou para trás em casa. Portanto, os números, as projeções do técnico Claudinei Oliveira, né? Perdeu pontos preciosos nos jogos no VGD, principalmente contra Maringá e Tombense, como ele bem colocou ali, né? Então agora vai ter que buscar fora de casa. E o primeiro desafio será contra o Confiança. Eu acho que o Tubarão tem condições de voltar com os 3 pontos, né? E recuperar o que deixou escapar dentro de casa, principalmente por se tratar do Vitorino Gonçalves Dias, que todos nós sabemos será uma das armas do Tubarão para a disputa desta Série C do Campeonato Brasileiro. Agora é o seguinte, vem aqui para mim. É o seguinte, o Maringá, nosso outro representante, estará em ação no domingo para buscar a sua reabilitação. Acabou perdendo para o CSA na última rodada, fora de casa, vai jogar no WD, tem totais condições de se reabilitar. E o Negueba, um dos atacantes do Dogão, deixa claro que alternativas, opções ofensivas não faltam para que o Maringá continue apresentando este poderio ofensivo letal. Cara, eu acho que não muda a nossa forma de jogo. Tanto eu quanto o Moraes, Maranhão e fora os outros atacantes, a gente busca o mesmo objetivo, que é fazer gols em casa e fora de casa também. Então, isso eu acho que não tem nada a ver pra gente, nós atacantes ali, quanto os outros jogadores também. Mas a gente está determinado em ajudar o Maringá
sabemos que nós estamos em um bom momento e aproveitar esse bom momento para fazer tanto gol em casa quanto fora. Tá aí, portanto, o Negueba, que é um dos principais atacantes do Dogão. Portanto, o Maringá vai receber o Botafogo da Paraíba, no estádio Willie Davis, na cidade de Canção. Eu acho que o que precisa ser melhorado nesse Maringá é a questão defensiva, tá? A questão defensiva precisa de um cuidado especial e principalmente o mental dos seus jogadores, porque em 5 jogos você ter 4 expulsões não é normal. E o próprio técnico Jorge Castilho admitiu isso e nós trouxemos aqui, né, o Jorge Castilho durante a semana falando deste problema. Vamos ver se a semana serviu para colocar o mental desses jogadores no lugar, né? E principalmente corrigir essa questão defensiva, principalmente da bola parada, onde o Dogão sofreu no jogo contra o CSA. Eu quero imagens do Coritiba para falar um pouquinho desse Coritiba, que só vai jogar na segunda-feira contra o América Mineiro no Couto Pereira, né? Mas o Mozart não dá pistas com relação a mudanças para esse jogo. O CEO do Coritiba, o novo CEO do Coritiba, o Lucas de Paula, ele anda dando declarações aí afirmando que o elenco Coxa Branca é super qualificado. Eu acho que ele não está observando direito, ele não tem acompanhado os jogos, né? Porque um elenco super qualificado não apresenta o futebol que o Coritiba apresentou contra a Ferroviária de Araraquara, perdendo o jogo. Não apresenta o futebol que apresentou nesse jogo aí contra o Goiás, quando perdeu e sendo presa fácil também, diga-se de passagem. Ó, vamos parar de enganar o torcedor. Vamos parar de iludir o torcedor. Todo mundo sabe que precisa se reforçar. Por enquanto, o Mozart e a sua comissão técnica, eles têm um papel importantíssimo, que é fazer esse time render, tirar o máximo, extrair o máximo desses jogadores até a janela de contratações. Porque eu sigo aqui com a minha opinião. O Coritiba precisa de 3 a 4 jogadores que venham para serem titulares, a exemplo do Atlético. Sem essa de oportunidades de mercado, isso aí é resenha furada, é ultrapassado, é um absurdo, sabe? Coritiba e Atlético precisam pensar grande e se comportar como grandes dentro dessa Série B. Essa é a verdade. E ponto final. Tá certo? Bom, nosso outro representante, o Fantasma, o atual campeão paranaense, estará em ação amanhã no Couto Pereira. A gente trouxe aqui durante a semana, o gramado do estádio Germano Krieger, em Ponta Grossa, está sendo trocado. Por isso o Operário vai jogar aqui em Curitiba. E nós vamos ouvir o atacante Daniel Amorim. Ele segue com o discurso do Bruno Pivetti. Jogo a jogo. Jogo importante contra o Botafogo de Ribeirão Preto pela Série B. E já na semana que vem, a decisão contra o Vasco pela Copa do Brasil. Vamos ouvi-lo. Então, eu procuro ver que no futebol existem as lideranças, né? A nossa liderança é muito incisiva nisso. O Bruno, ele tem nos feito enxergar jogo a jogo. A gente tem que ganhar o próximo jogo. Tem que ficar pensando no jogo lá da frente. Então, isso nos coloca mais tranquilo, assim. A gente sabe da nossa responsabilidade, sabe que tem que ganhar o jogo do Botafogo. A gente está focado no Botafogo. Domingo a gente já está focado no Vasco. A gente sabe também que é uma competição diferente, que é um mata-mata, mas a gente tem ficado bem tranquilo porque o Bruno tem nos instruído aí a pensar jogo a jogo. Tá aí, portanto, o atacante Daniel Amorim. Então amanhã, 4 da tarde, no Couto Pereira, o Operário vai receber o Botafogo de Ribeirão Preto. Eu disse aqui, Botafogo conseguiu a proeza, a façanha de golear o Atlético dentro da arena, 4-1, foi um vexame, né? Cá entre nós. E aí, na rodada passada, toma 3-0 do Atlético dentro de casa. Gente, eu não estou exagerando. Por favor, quem puder, acompanhe os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro deste ano. Vocês vão ver que eu não estou exagerando em nada. A fragilidade técnica é assustadora, é tenebrosa.
é tenebrosa. Por isso que eu estou batendo na tecla de que, se os três, acreditem, se os três capricharem e se atentarem, principalmente agora na janela de transferências, com reforços pontuais e reforços de verdade, porque o Operário também precisa de reforços. Tem um bom elenco, está muito bem encaixado taticamente, um bom trabalho do Bruno Pivetti, mas também precisa de reforços. Com capricho, com organização, nós podemos fazer história. Termos 3 representantes do futebol paranaense na primeira divisão. Sonho, devaneio do Hassan. Assistam os jogos da Série B. Assistam com atenção, observem detalhadamente tudo o que acontece. Façam uma análise de cada um desses times que estão jogando a Série B. Tá certo que os nossos também não estão ajudando em nada, né? Cá entre nós. Mas é por isso que eu estou falando. Se buscarem uma correção de rota, no caso de Coritiba e Atlético, buscarem uma melhora no caso do Operário, dá sim para sonhar. Por que é que já vimos edições de campeonatos brasileiros da Série B com clubes paulistas, 3 clubes paulistas subindo, e não podemos sonhar ou acreditar que 3 clubes do futebol paranaense possam fazer história e também conquistarem o acesso? Então eu vou continuar batendo nessa tecla e na esperança que de fato isso aconteça, tá certo? Agora nós vamos voltar a falar do Atlético. O Atlético treinado pelo interino João Correia. Um Atlético que teve 10 dias para se preparar. 10 dias para que o João Correia implante alguma novidade. Torcedor do Atlético ainda com a pulga atrás da orelha, tal coisa e tal. Mas o João Correia, vocês vão ouvir o que ele vai falar agora aqui, ele disse na última coletiva que conhece bem todos os caminhos, todos os atalhos da Série B, porque por 2 vezes ele foi auxiliar em 2 edições da Série B. Vamos ouvi-lo. Eu não vejo o grupo assim com tanta falta de confiança assim, porque temos jogadores que já passaram por grandes clubes, que já têm acessos, que já conquistaram grandes coisas no futebol, e vão ter e o grupo tem essa experiência e essa maturidade, também com os mais novos, para conseguir dar a volta à situação. Isto é o futebol, isto é a Série B. Já fiz como auxiliar duas Série Bs e sei perfeitamente que este momento aqui não quer dizer nada. Já vi muito time que estava abaixo do 10º lugar no final do primeiro turno e subiu. Não sei se vamos subir ou se não sou vidente, mas o que eu sei é que este grupo tem qualidade para conseguir o acesso e tem qualidade para ganhar o próximo jogo com o Vila Nova, e quando a chave virar, vocês vão ver o que é que eles são capazes. Não sou vidente, na outra coletiva não sou mágico, enfim. Sabe, o torcedor do Atlético está cansado de resenha. O torcedor do Atlético está cansado de ser iludido. Dizer que é um super elenco, dizer que é o melhor elenco da Série B, isso aí é brincar com o torcedor do Atlético. É brincar com a inteligência do torcedor do Atlético. Que tem um elenco interessante, tem. Que tem jogadores interessantes, tem. Mas parece que, de novo, o Atlético não aprendeu a lição. Continua com a mesma soberba, com a mesma arrogância, com a mesma prepotência que rebaixou o clube no ano do seu centenário. Porque no ano passado, o famoso discurso interno, a avaliação interna era de que o Atlético tinha elenco, não só para fazer uma grande campanha no Brasileiro, mas para também fazer história em uma das Copas no ano do centenário. E todo mundo viu o que aconteceu, né? E essa história também de seguir monitorando jogadores livres no mercado, parem com isso. Isso está completamente ultrapassado. E o Atlético já viveu experiências negativas. Nos últimos anos, inclusive, esse ano novamente. Vejam os 2 laterais direitos que o Atlético contratou.
Se juntar os dois não dá um. E agora o garoto, Cauã Moraes, foi promovido do Sub-20. E é isso que a gente tem pedido. Para que esses garotos tenham espaço, para que a base do Atlético tenha espaço. Quem sabe os tão esperados reforços não possam ser encontrados dentro de casa. E aí sim, vai se buscar outras peças, outros jogadores com mais peso, com mais bagagem, com mais impacto, em condições melhores de darem uma resposta positiva. Porque o que o Atlético apresentou até aqui esse ano, no Campeonato Paranaense, na Copa do Brasil, no Brasileirão, cara, é de chorar. E amanhã, contra o Vila Nova, tem que vencer. Me desculpe, com todo respeito. Como eu disse ontem, o Vila Nova no jogo contra o Coritiba, aqui no Couto Pereira, já deixou uma péssima impressão. Vem de derrota por 2-0, já acompanhei o Vila Nova também, limitadinho, o Atlético com organização. Com organização, consegue voltar com uma vitória de Goiânia, tá certo? Agora eu vou passar a bola para ela, Alessandra Consoli, que vem aí com o Band Cidade, primeira edição. Ótima tarde a todos, fiquem todos com Deus, um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Tamo junto, galera.